Olá, o tema de hoje é um tema muito importante e que as pessoas vêm colocando de uma forma não muito discutida, que é a depressão. Então tem muita gente falando sobre depressão e pouca gente falando que realmente tem que ser falado. Espero que eu seja essa pessoa que vai colocar aqui para você o que você precisa saber sobre essa patologia que vem acometendo milhares de pessoas e a grande maioria delas nem sabe que está com depressão. A depressão, nos dias atuais, as pessoas colocam ela como sendo algo normal. Ah, minha mãe tem, meu pai tem, eu também tenho. Tipo, todo mundo da minha família tem. Isso não é característica, isso não é uma virtude. E as pessoas estão colocando isso como sendo algo natural. Então é natural eu sofrer porque eu tenho depressão. Ah, por que você está triste? Ah, porque eu tenho depressão. Por que você está desanimado, sem saber o sentido da sua vida? Ah, porque eu tenho depressão. Tudo agora é depressão. Sai dessa casinha. Chegou o momento de você raciocinar, de você olhar para essa doença e resolvê-la, colocar um real sentido nisso. Tá, eu tenho depressão, mas até quando que eu vou ter? Até que momento que eu vou possuir? Até quanto tempo que eu tenho que carregar isso para provar para mim mesmo que eu realmente faço parte desse grupo seletivo que tem depressão? Então, as pessoas começaram a se colocar dentro desse grupo naturalmente, a ponto de chegar um momento que todo mundo praticamente tem. Então, a grande maioria das pessoas que sofrem por depressão nem sabem o porquê que elas têm depressão, ou melhor, elas nem sabem que têm depressão. Então, muitas vezes você vai fazer parte desse grupo e dessas chamadas que eu vou fazer aqui durante o vídeo, que vai te colocar num ponto de reflexão. Muitas vezes essas palavras vão te colocar num ponto de reflexão para que você possa se entender melhor, para que você possa sentir o que está acontecendo na sua vida de errado, que está te levando a um ponto depressivo. Então, a grande maioria das pessoas tem depressão. Mais de 99% das pessoas sofrem de depressão e não sabem. Ou melhor, muitas delas sabem, mas não estão sabendo se encontrar a ponto de resolver esse assunto, a ponto de dar uma guinada na vida, dar um sentido na vida para que a vida possa andar, para que a vida possa realmente progredir, ao invés da gente regredir. Então, um dos primeiros sintomas da depressão, sabe qual que é? A raiva. Então, você que sofre no seu dia a dia, fica estressado, pavio curto, oscilação de humor, uma hora você está animado, outra hora você está meio para baixo, ou uma hora você está animado, outra hora você está irritado, irritabilidade, pavio curto, oscilações de humor de uma forma inesperada, fazem com que você realmente se coloque dentro desse grupo de depressivo. É um dos primeiros sintomas de depressão. Outro sintoma de depressão é o cansaço extremo, cansaço físico extremo. Faz com que você se coloque numa posição onde você não quer produzir, onde você se vê num ponto onde crescer, ou melhor, dar o passo adiante é muito difícil, então realmente vai te colocar num ponto de desânimo. Seu corpo vai trabalhar num baixo metabolismo. Isso vai fazer com que você comece a entrar no ciclo depressivo. Ah, mas isso é uma característica da minha família, tá? Tudo bem, mas todo dia, todo momento, até que ponto que a gente vai entender que algumas características podem sim ser da nossa família, mas a gente não precisa carregar isso para frente. Chegou o momento de você escolher ser seletivo com aquilo que você quer ser daqui para frente. Então, o que eu posso ser? Eu posso ser mais animado, eu posso ser mais progressivo na minha vida, eu posso ser mais dinâmico na minha vida sem precisar ter que depender, ou melhor, sem precisar ser assim. Então, tudo bem. Então, se você se encontra nesse quadro, comece a prestar mais atenção nas coisas que te deixam irritado no seu dia a dia, as coisas que te deixam num fluxo de fúria muito intenso, e comece a marcar isso, para que você realmente comece a ir contra o fluxo da depressão. Então, se o que me deixa irritado é o trânsito, então eu vou colocar outra pessoa para dirigir para mim. Ah, mas eu não tenho outra pessoa para dirigir. Pega um táxi, escolha um outro meio de transporte. Se aquele momento te deixa com raiva, escolha um outro tempo para que você passe por aquela avenida. Ai, mas é o meu trabalho, eu tenho que ir de carro. Tudo bem, então acorda mais cedo, vai 1 hora, 2 horas antes
para que você não encontre ninguém pela rua. Assim você vai driblando esses sintomas que realmente estão te deixando nesse fluxo de depressão. O problema não é a depressão e nem muito menos o que a gente faz para gerá-la. É isso mesmo. O problema, sabe qual que é? É o que a gente sabe, mas a gente se recusa a olhar mais para dentro para que a gente possa enxergar de onde que vem isso. Então eu tenho uma depressão, o primeiro sintoma é irritabilidade, eu sei o que me irrita e não estou fazendo nada para mudar isso. O pior são as pessoas que sabem o que tem, as patologias que tem e não fazem nada para ir lá mudar. O que manda aqui realmente é trazer para a consciência, trazer para o nosso consciente aquilo que realmente está fazendo mal para a gente. Então, o que acontece com o nosso metabolismo? Ele aprende a trabalhar numa frequência baixa. Então, a partir do momento que a gente está num estado depressivo, a gente vai precisar de uma elevação de serotonina. Daí a gente manda um estímulo para as nossas glândulas a nível cerebral para que ela libere a serotonina. E ela não vai entender por quê? Porque ela realmente estava trabalhando num nível de metabolismo baixo. Isso vai fazer com que ela haja daquela forma, porque é aquela forma que ela aprendeu durante anos, sem que a gente soubesse. Só que agora a gente precisa dessa serotonina, desse estimulador do bem-humor, do bem-estar. Esse estímulo, essa que é a bomba do nosso bem-estar. Então, se você quer uma bomba do bem-estar, você tem que estimular o seu cérebro para que ele realmente entenda quais são os níveis normais desse hormônio, para que mantenha a gente num estímulo para que a gente possa realmente ter vontade de dar o passo adiante. Então, como que eu vou fazer isso? Estímulos, coisas que realmente deixam estimuladas para fazer. Se você não gosta do que você faz no seu trabalho, procure dentro do seu trabalho algo que você realmente gosta. Fale com o seu chefe, peça uma translocação daquele ambiente em que você trabalha. Ó, eu trabalho nesse ambiente, mas eu posso render 3, 4, 5 vezes mais trabalhando naquele lugar ali. Quem que não vai querer? Todo mundo vai querer. É uma conversa, não sofram por antecipação. Muitas vezes a gente sofre por antecipação. A gente já cria milhares de coisas dentro da nossa mente antes de ter uma tomada de uma atitude. Essa é o terceiro passo de uma depressão. Ela te coloca tão para baixo, no momento que a gente tem a atitude de dar o passo adiante, vem aquele sintoma de novo. Mas e se eu fizer isso? Nunca tem nada de positivo que acontece, sempre negativo. Então o nosso cérebro, ele é formidável para criar situações negativas. A gente está acostumado a pensar de forma negativa. Então vamos pensar de forma positiva daqui para frente. Então eu tenho um problema, o que eu posso fazer para mudar isso de positivo? O que esse problema está trazendo para mim de positivo na minha vida? Então não sei, então eu vou pensar, vou embora para casa, vou ficar uma semana pensando até achar o fator positivo daquilo. Ou melhor, se eu consigo numa conversa achar uma solução para aquilo de forma harmônica, por que não? Por que eu não posso ir lá falar com o meu chefe para me colocar num outro ambiente, para fazer outra coisa? Então, que eu vou render muito mais. Eu estou disposto a dar o melhor de mim. Então, se você começa a entrar no influxo da sua mente, você começa a ser engolido por ela, daqui para frente é avassalador. Então, o que acontece? A gente vai começar a precisar de mediadores químicos para que o nosso organismo volte no verdadeiro estímulo que ele tinha antes. Então a gente vai precisar de um medicamento. Só que vai chegar uma hora que esses medicamentos eles deixam de fazer efeito. Então, o que mais eu preciso? De estímulos externos. Muitas vezes terapias, as pessoas buscando um amigo, uma palavra e por aí vai. A gente começa a buscar opiniões de uma forma desesperada para alimentar nossas glândulas internas a nível cerebral para que elas produzam os hormônios necessários para que a gente realmente saia desse influxo que a gente se coloca. Então, depressão nada mais é do que raiva, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são os influxos que a gente mesmo coloca com relação à queda de energia, a queda metabólica, cansaço extremo, por aí vai. E o terceiro e grande e importante passo dentro da depressão é o influxo da nossa própria mente. A hora que a gente mergulha dentro
dessa cabeça louca aqui, muita ideia, são ideias atrás de ideias e a gente vai ficar louco, a gente fica louco, a gente acaba se perdendo porque a nossa mente, ela auto-boicota, a gente se auto-boicota através da nossa mente. Então, a nossa mente ela vai fazer de tudo para que a gente cresça, mas se a gente coloca dentro dela que é normal pensar de forma negativa, por que não? Ela está fazendo o que a gente comandou. Então, o grande passo para sair da depressão é ter mais consciências dessas coisas que a gente coloca no nosso dia a dia. Espera aí, então, se eu estou cansado, o que eu posso fazer para aumentar esse metabolismo? O que eu posso fazer para dar um upgrade nesse metabolismo, para que ele tenha mais energia para fluir, para crescer, para bombar? Então, eu vou buscar estímulos como uma atividade física, que é um principal fator que ele ajuda muito no estímulo com relação à produção, principalmente de serotonina, adrenalina e noradrenalina, que são também mediadores químicos que trabalham a favor da depressão, ou seja, eliminando a depressão. Um outro fator que é importantíssimo é a alimentação. Então eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu vou fazer uma alimentação mais saudável. Se não tem como, seu dia é muito corrido, torne o seu dia menos corrido e faça uma alimentação saudável. Esse é o combustível do seu corpo. Se você não coloca para dentro um combustível bom, como que seu carro vai andar? Não vai andar, não vai andar. E o melhor, se você não trabalhar sua mente para que você tenha bons parâmetros para que realmente você não saia dessa depressão, não adianta nada você ter um corpo físico perfeito, uma alimentação boa, fazer atividade física, sendo que a sua mente não está boa. Ou melhor, não adianta nada você ter uma mente saudável ou você ter uma forma de pensar saudável, sendo que o seu corpo não está bom para levar sua mente para lá ou para cá. Então, uma coisa não substitui a outra. O corpo tem que acompanhar a sua mente. O que eu trago para você? Fazer uma atividade física, uma alimentação saudável, isso tudo vai trabalhar a favor do seu organismo, vai trabalhar a favor da sua vida, para que você realmente possa sair dessa depressão. Então, sair dela exige alguns passos, algumas receitas que todo mundo fala, mas pouca gente traz, que o fator principal é o quê? Ter consciência. Se você está irritadinho, vai ver o porquê. Se você está com queda energética, tem que ver o porquê também. Tem que ver o que você está comendo, a atividade que você está fazendo, o ritmo de vida seu. Será que você está dormindo o necessário? Seu corpo precisa de 8 horas para dormir? Então não adianta ir além, é uma máquina perfeita. Se você colocar ela para girar uma rotação muito intensa, não vai aguentar. As engrenagens aqui dentro começam a pifar, começa a dar piripaque, começa a sair coceira pelo corpo, começa a sair alergias de pele, oscilações de humor, queda imunológica, queda de anticorpos, seu corpo começa a aparecer uma dor que vai falando para você, calma, vai com calma, porque você está exigindo demais. Então, saibam ter consciência do seu organismo. Depressão, todo mundo tem. O difícil é ter essas consciências. Então, saibam como ter essas consciências. A partir do momento que você sabe como identificar essas consciências, fica fácil para que você possa dar um entendimento para isso e dar uma solução para isso. Então, a partir do momento que você traz a solução de uma forma consciente, trazendo para a nossa consciência qual que é o fator positivo disso, não tem mais o porquê existir. É isso que eu trago para você. Pense e destrincham essa depressão que a gente formou dentro do nosso organismo, trazendo muitas vezes a ideia a nível genético, e na grande maioria são fatores atuais os quais a gente se condicionou. Vida corrida, sobrecarga, para que tudo isso? Para que se colocar numa posição dessa? Então é chegado o momento de você pensar, raciocinar e perceber o que você vem trazendo para a sua vida, ou melhor, o que você quer para a sua vida. Essa escolha eu deixo para você.